nada do que se foi, sonhos que vão e vêm, que tudo se realize no novo amanhecer. Amanheceu, ano novo, nada do que se foi, sonhos que vão e vêm, tudo se realize no ano que nasceu, primeiro dia, né? Não poderia nunca de agradecer a Deus por esse sítio, né? Onde que eu gravo minhas gravações, onde que eu conquisto vocês, mostrar a minha realidade, mas também uma realidade feliz. Então, gratidão a todos vocês aí que me seguem, que me compartilhem, né? E gratidão também àquele lá em cima, que é o bom Deus aí. E tamo junto. Tô lá, todos os dias gravando meus vídeos nesse sítio, vou na minha casa. Gratidão, gratidão, gratidão sempre!